Olá, eu sou Maria Cordélia, sou do Polo de Juiz de Fora. Como materiais e necessidades prévias para essa proposta de aula, será necessário uma sala com computadores disponíveis e, além disso, uma sala que tenha um espaço que a gente possa, junto com os alunos e as alunas do nono ano, ficarmos em roda. Então, a ideia é de a gente intercalar as atividades no computador, trabalhando com a WebQuest, com atividades práticas, em que a gente possa experimentar, vivenciar os ritmos brasileiros, as questões que são abordadas, que serão abordadas nessa WebQuest. Então, eu vou compartilhar a minha WebQuest, explicar um pouquinho como escrever um ritmo musical em uma partitura por meio de um aplicativo. Então, a minha opção por trabalhar a questão rítmica é porque a ideia é também trabalhar com percussão corporal, de maneira que a gente não precise de instrumentos complementares, mas que a gente possa utilizar o próprio corpo como instrumento. Então, aqui está o título, né? Como funciona, onde se escreve um ritmo musical, escrita musical em um aplicativo. Então, trazendo algumas perguntas para mobilizar a curiosidade, né? E aí, aqui a introdução, convidando as alunas e os alunos a refletirem sobre as possibilidades de linguagem e de comunicação que existem, e trazendo um pouco essa questão da linguagem para a música, já trazendo um pouco essa necessidade, essa curiosidade em torno da escrita musical, que vai ser o objetivo da nossa WebQuest, escrever um ritmo tradicional brasileiro em partitura por meio de um aplicativo que é o MuseScore. Então eu escolhi os ritmos brasileiros para colocar os alunos em contato, né, com a nossa tradição musical brasileira. Então, a ideia é que, por meio do próprio corpo, eles possam entrar em contato com esses ritmos, então, explorar um pouco essas possibilidades de ritmos e entender como esses ritmos estão próximos da nossa realidade, né? Então, a primeira reflexão seria em torno do que é ritmo e convidar as alunas e os alunos a pesquisarem músicas dentro do universo deles e fora do universo deles, na WebQuest, que tenham o mesmo ritmo. E aí, a partir dessa pesquisa que eles fizerem, a ideia é a gente fazer essa exploração, né? Depois que eles fizerem esse primeiro momento assim de exploração dessas músicas, dessa variedade de músicas com o mesmo ritmo, trazer essas pesquisas que foram feitas individualmente, a gente partilhar por meio de uma conversa em roda e explorar alguns ritmos já por meio da percussão corporal. Então aqui a gente começa, né, com essa tarefa, o que é ritmo, e aí nessa tarefa individual, antes da gente fazer essa exploração coletiva, eles vão acessar esses links sobre ritmo, que o ritmo está na vida cotidiana, né, nesse documentário. E essa apresentação aqui do Barbatux, do grupo Barbatux de percussão corporal, que já também com o samba lelê, que é um samba, já trazendo um pouco desse universo da percussão corporal. Então aqui é a tarefa que eu falei. E aí aqui já começando a adentrar essa questão da escrita rítmica na partitura musical, que a ideia é que eles já tenham tido esse conteúdo previamente e a gente possa
rever esse conteúdo, né? Então, o tempo das figuras musicais, quais são as figuras rítmicas, as pausas, quanto tempo elas duram, quais são os tipos de compasso. Então, fazendo uma revisão sobre esses conteúdos. E aí, de novo, depois desses conteúdos todos, que vão ser dados em algumas aulas, então a proposta é que sejam pelo menos 4 aulas, ou 8 aulas, 8 aulas de 1 hora ou 4 aulas de 2 horas, que a gente possa, depois dessas atividades aqui online, sentar e refletir, trocar impressões, compartilhar. E aqui, então, agora adentrando as células rítmicas dos ritmos brasileiros. Então, isso pode acontecer conforme a gente vai vivenciando, né, esses ritmos brasileiros, a gente pode ir em roda, explorar essas células, com as possibilidades diferentes de realizar essas células rítmicas com palmas diferentes, explorando as partes do corpo, né, em que elas podem acontecer. E aí passando por esses ritmos, a depender desse diálogo que vai acontecer com os alunos e as alunas, né? Do interesse deles, do tempo, né? De apreensão desses conteúdos. Até que então a gente chega no MuseScore. Então a ideia, a princípio, como aconteceu nesse processo todo, é que eles adentrem esses conteúdos individualmente nessa webquest. Então esse tutorial, o que é MuseScore, os primeiros passos do MuseScore. E aí, num segundo momento, juntos, de forma síncrona e online, a gente entrando no MuseScore, explorando as ferramentas, abrindo para dúvidas que eles tenham, a gente possa construir alguns ritmos juntos. Então aqui eu listei todos os links que foram utilizados. E aqui os ritmos já escritos, né, no MuseScore por mim. A ideia é que cada aluno então escolha um desses ritmos para escrever sozinho no MuseScore. E por fim, a ideia é que a gente, numa atividade prática, depois de passar por esses processos, faça um jogo de adivinhação, em que, por meio dessa partitura, sem ter esses nomes escritos, né, o aluno que escreveu esse ritmo, a gente possa dividir em 2 grupos, e um grupo vai receber somente a escrita do ritmo, e vai ler, e vai praticar, e vai escolher como vai traduzir isso no corpo, e vai tocar. Então, digamos que seja um grupo faça esse movimento, escolha esse ritmo. E aí o grupo vai então ter esse tempo de preparação de alguns minutos, 10 minutos, por exemplo, para escolher o ritmo, preparar, ensaiar e mostrar para o outro grupo. E o outro grupo vai tentar adivinhar qual que é o ritmo e escrever depois esse mesmo ritmo no MuseScore. E aí trocar a atividade, né? Inverter os grupos. Num segundo momento, essa atividade pode se desdobrar. Então, pode ser uma atividade em que o grupo vai trabalhar com o ritmo corporal e escolher uma música. Digamos que o outro grupo cante uma música em cima desse ritmo. Então, no lugar de dizer, isso é um baião, o outro grupo vai pensar numa música e vai cantar em cima. Então, isso pode ir tendo desdobramentos, né? E aí, como avaliação, a proposta é que os alunos façam individualmente alguns relatos, 3 relatos. Na verdade, 4 relatos, mas 3 relatos são avaliativos. Um dizendo como foi fazer a atividade 1, refletindo sobre o que é ritmo,
e escolhendo 5 músicas diferentes que utilizam o mesmo ritmo musical. Isso foi descrito já previamente na tarefa e no processo da tarefa. Um outro relato dizendo o que achou dessa webquest, quais dificuldades encontrou, o que descobriu, valendo 4 pontos. E um terceiro relato falando sobre qual a necessidade de uma linguagem musical comum, que essa foi uma relação trazida pela webquest. Na vida humana, as pessoas sempre falam a mesma língua? Um pouco para estimular essa reflexão em torno das linguagens, né? E olhando para a linguagem musical como mais uma linguagem, né? Que está na nossa vida cotidiana, que faz parte da nossa vida. E um último relato, que é o que você acha que a professora poderia fazer diferente para melhorar essa webquest, buscando a participação dos alunos na construção desse programa de aula. Esses 4 relatos devem ser postados num grupo, num Facebook, que vai ser criado, né, para reflexão dos conteúdos das aulas, interação entre os alunos também. Então, o Facebook ele foi escolhido porque ele pode funcionar como um fórum em que os alunos podem ver as atividades uns dos outros e comentar e refletir. Então, às vezes, um aluno pode ter maior dificuldade, aí ele vê o outro aluno fazendo, isso esclarece, então pode ajudar nesse sentido. E aqui a conclusão, né, que tem uma comunicação aí direta com os alunos e as alunas, e falando um pouco do que a gente fez, do que a gente trabalhou. Então a gente refletiu sobre a importância das diversas linguagens para nos comunicar, seja por meio da fala, seja por meio da música. Refletimos sobre o significado de ritmo e aprendemos a identificar um mesmo ritmo em músicas diferentes. Recordamos as figuras rítmicas e células de ritmos brasileiros. Conhecemos o aplicativo MuseScore e aprendemos a utilizá-lo, escrevendo um ritmo brasileiro. E aí, para quem tiver interesse em continuar essa pesquisa, pode refazer essa webquest com ritmos e músicas diferentes daquelas que você escolheu fazer aqui hoje. Então, tem muitas possibilidades. Aqui os créditos. E é isto. Muito obrigada.